consegui acompanhar uma grande parte da minha filha e cá a trabalhar e ela a brincar e a perceber-se de coisas extremamente importantes que eu acho que são basilares para a educação dela. Neste momento estou no segundo ano da faculdade, a tirar um curso de Ciências Ambientais e acho que isso acabou por... o Serralves influenciou-me muito nesse aspecto, porque foi aqui que comecei a ter contacto com a ciência, com o ambiente. Foram buscar galhos das árvores à escola, foi na altura da poda das árvores, e fizeram uns mini espantalhos maravilhosos, que depois os meus alunos, que eram os mais pequeninos do primeiro ano, mas que tinham 6 anos, também quiseram fazer. Serralves é um mundo, e deve ser entendida como um todo. Eu não consigo separar o prado do lago, da casa, das hortas, das árvores, das esculturas que povoam, do noite, do dia, da erva molhada, do prado cheio de gente que veio ver um concerto. Quando nós vínhamos ao parque, trazíamos uma lupa, um caderno, 3 lápis de cor, eram quase sempre 3 lápis de cor. Não trazíamos borracha, éramos proibidos de usar borracha naquela altura, e ainda hoje. E, portanto, o exercício era sempre feito de uma forma muito... com palavras, com um livro que vinha no bolso, com um jogo que o pai trazia e, portanto, nós crescemos muito aqui. Foi um projeto que foi transformador, não só para os próprios reclusos que participaram nele, como para todos nós que estivemos envolvidos neles, desde os formadores, a direção, a Mariana, os coordenadores, portanto, foi muito gratificante. Depois fui aluno do Alexandre Herculano e também vínhamos cá com os colegas, quer para vivenciar o parque, ainda não havia o museu, havia só a casa, e para visitar algumas das exposições e aproveitar alguns dos programas. O Parque de Serralves é para mim o parque mais generoso que conheço. Não há nenhuma vez que eu entre neste lugar onde eu não receba muito mais do que aquilo que trago, mesmo quando eu acho que trago algumas coisas, mas recebo sempre, e hoje é com certeza mais um desses dias. E aqui o parque tem uma magia e um poder de atratividade e de fascínio fabuloso. Confesso que a menina dos meus olhos é o Janelas para o Mundo, não seja eu de psicologia da área de comportamento desviante, não é? Porque aí foi levar o parque mesmo para os estabelecimentos prisionais. O BioBlitz serviu-me várias vezes para explicar o que é que eu queria fazer em algumas áreas que eram hotspots de biodiversidade. E então eu explicava, olha, podíamos fazer como fazem em Serralves, que é um BioBlitz, e até vamos lá com miúdos e vamos mostrar, olha, vamos ver os pássaros, os insetos. Estes projetos inovadores de criação de valor social são especialmente interessantes porque eu acho que têm a capacidade de inspirar outros para também fazer mais, para fazer melhor. Então continuamos a semear e continuamos a semear, e cada vez que aparece um brilho no olhar, cada vez que existe uma visão diferente que se abre sobre uma árvore, cada vez que contamos uma história em que eles olham, uau, nunca tinha pensado nisto desta forma, e isto é a magia a acontecer. Eu, quando entrei aqui pela primeira vez, senti que fazia parte do parque. Eu apaixonei-me pelo parque e depois, num BioBlitz, quis ser voluntária. Eu espero não me comover, mas as memórias que eu tenho de Serralves são as memórias de mãe também. E por isso eu comecei a conhecer Serralves, eu não sou do Porto, e comecei a conhecer Serralves com as minhas filhas. Conseguimos viajar em Serralves nas tuas potencialidades. E depois em termos pessoais também, e portanto para mim Serralves é este porto todo de encontro, de afetos, de ligação. Quando se fala aos nossos meninos virem a Serralves é sempre uma felicidade imensa, e eles chegam à escola e dizem, estamos cansados, mas estamos muito felizes. Eu acredito imenso no projeto de Serralves como um projeto de ensino não formal, não é? Ou de aprendizagem não formal, mas também, portanto, para as crianças e as diferentes faixas etárias, mas também para a construção daquilo que passa a aprendizagem, não é? Portanto, daquilo que promove a aprendizagem. 9 minutos de movimento de uma sombra de uma árvore do Parque de Serralves. E, portanto, é um registro do tempo, e eu acho que este parque era, para mim, um lugar de desaceleração, de lentidão.
Portanto, os Serralves para mim tem assim alguns momentos. E esse aí de namorar aqui é um deles. Já lá vão 30 anos, não foi por causa de Serralves, também não exageremos, não foi por causa de Serralves que a coisa aconteceu, mas foi há 30 anos e foi o amor da vida. Nós no estrangeiro usamos algumas armas, não é? E usar Serralves para explicar o que é o Porto é logo elevar a qualidade da cidade para um patamar, não é? Que ninguém fica indiferente. Quando Serralves atrai mais turistas, atrai também para Gaia, não é? Quem vai a Gaia vem a Serralves e quem vem a Serralves vai a Gaia, não é? Por isso, tem que haver este diálogo. Eu comecei a visitar mais a partir de quando o Conde de Ribadavia comprou. Quando o Conde... Sim. Que todo o prédio foi restaurado, foi modificada a instalação elétrica e eu pertencia a essa área e estivemos e andei aí muito tempo a modificar isso e tive muito bons contactos tanto com o senhor e com a esposa. Aquilo que Serralves mostra foi a capacidade de se conseguir adaptar constantemente, não perdendo nunca a iniciativa e a capacidade de ir fazendo e de ser muito mais proativo do que reativo. E isso é uma característica, acho eu, das pessoas do Porto. Para mim, Serralves é um espaço natural da cidade, é um espaço íntimo meu. Serralves é um bom exemplo, é um bom legado, porque Serralves evoluiu de uma forma muito, não é, muito eficiente, muito assertiva. Em muitas das intervenções que fazemos no parque, tentamos trazer o parque para o século XXI, mas tentando manter o sentimento de há 50, 60 anos, dependendo da zona em que estivermos a falar. E que fui para o museu. E comecei a aprender o que era Serralves. E comecei a andar aqui pelos jardins. E isto era uma maravilha para uma pessoa poder andar aqui. É o futuro, porque aqui joga-se de facto muito num campo de interculturalidade e num campo de definição ou de procura de contratos sociais que permitam um futuro de conjugação o mais harmónica possível entre ciência, natureza, civilização. Dentro de Serralves é muito importante para os cidadãos, para os habitantes do Porto, para os habitantes da área metropolitana do Porto, para os turistas nacionais e, como aqui também já foi referido, em termos internacionais. Quando se visita a casa, quando se trabalha na casa, trabalha-se também com a paisagem que se encontra em redor. E isso foi sempre, talvez, um ponto importantíssimo até na programação, portanto, do diretor artístico da altura, do Fernando Pernes, foi logo essa relação realmente de casa-parque era imediata. Em 2007 vim para cá, aliás, vim cá para o Porto para outro projeto com a Faculdade de Belas Artes, com a coleção, e tive a oportunidade nesse ano de colaborar pela primeira vez com Serralves, foi na desmontagem da exposição da Maria Norman. Eu acho que o parque sempre foi um manancial de inspirações várias a vários níveis. O parque é em si mesmo uma obra de arte. Independentemente das obras que o parque acolhe, ele é em si mesmo, quanto a mim, uma obra de arte. Era uma experiência tão especial estar aqui à noite, à meia-noite, dentro da casa, com a relação com o jardim, que desejei que o espetáculo fosse a possibilidade de quem viesse experimentar aquilo que eu tinha experimentado. E o parque dá a Serralves uma dimensão que eu diria que é única. Apesar de ser um espaço, podemos dizer assim, circunscrito fisicamente, no que é o limite da cidade, reinventa-se e, portanto, é ilimitado do ponto de vista do que é a imaginação.
Havia grandes roseiras no jardim, mas era difícil colher uma flor. Os espinhos eram como taxas de ferro. Cada pé da roseira tinha uma etiqueta de viveiro. Os chorões derramavam no lago os cabelos verdes e tudo aquilo parecia prestes a cair em decomposição. Se uma branca mão saísse da água, ele não se espantava, porque uma espécie de feitiço o envolvia.